Numa tarde comum, Alcione entrou no estúdio como fazia havia tantos anos. Cumprimentou cada pessoa da equipe, colocou a bolsa sobre a cadeira, ajeitou os óculos e respirou antes de começar mais uma sessão de gravação. O café ainda estava quente quando o telefone voltou a vibrar. Uma mensagem, depois outra e outra. Em poucos minutos, dezenas de notificações ocupavam a tela. Não era sobre uma canção inédita. Também não anunciavam um prêmio ou um novo show. O assunto era mais uma controvérsia envolvendo seu nome. Foi nesse instante que um silêncio diferente tomou conta da sala. Talvez durante muitos anos muita gente tenha se perguntado por que uma artista tão querida como Alcione aparecia repetidamente em histórias que despertavam comentários, debates e interpretações de todos os tipos. Para quem observava de fora, parecia haver sempre um novo episódio cercando sua trajetória. Mas, aos 78 anos, Alcione não disse que era perfeita. Ela apenas reconheceu que a fama também significa passar boa parte da vida defendendo o próprio nome, a própria imagem e até mesmo as próprias intenções diante de pessoas que nem sempre conhecem toda a história. Essa percepção não nasceu de um único acontecimento. Foi construída ao longo de décadas, em que o sucesso caminhou lado a lado com a exposição. Quanto maior se tornava sua voz, maior também parecia ser o número de olhares atentos a cada decisão. Em alguns momentos, bastava uma informação incompleta para alimentar especulações. Em outros, bastava uma fotografia, uma declaração fora de contexto ou um comentário publicado na internet para criar novas dúvidas. Ela aprendeu que o reconhecimento traz carinho, mas também amplia cobranças e julgamentos. Em vez de negar isso, preferiu admitir que viver sob os holofotes exige uma vigilância constante sobre aquilo que representa. Não porque desejasse controlar todas as narrativas, mas porque compreendeu que seu nome havia deixado de pertencer apenas à artista que subia ao palco. Ele também se transformara em uma marca conhecida, admirada e muitas vezes disputada por interesses diferentes. Foi exatamente essa realidade que fez muitas pessoas acreditarem que existia algo escondido por trás de tantas manchetes. No entanto, quando se observa cada episódio com mais calma, percebe-se que nem toda polêmica nasce de um escândalo pessoal. Algumas surgem porque a imagem de uma figura pública possui enorme valor comercial. Outras porque qualquer declaração ganha proporções inesperadas. Alcione passou a entender que responder nem sempre encerrava as discussões. Em diversas ocasiões, o simples fato de permanecer em silêncio já era interpretado como confirmação de rumores. Quando falava, suas palavras eram analisadas frase por frase. Quando não falava, o vazio era preenchido por versões criadas por terceiros. Entre aplausos e críticas, ela seguiu trabalhando, gravando, viajando e encontrando forças na música, enquanto descobria que proteger uma carreira construída com dedicação, quando um nome passa a ter valor muito além da fama. Houve um momento em que Alcione percebeu que a discussão já não era apenas sobre música. Em determinado dia, ao tomar conhecimento da forma como seu nome e sua imagem continuavam sendo utilizados em um empreendimento associado à sua marca, ela entendeu que a situação, na sua visão, havia se afastado daquilo que acreditava ter sido combinado originalmente. Não era apenas uma questão de placas, divulgação ou lembrança do público. Para uma artista que dedicou décadas à construção da própria carreira, cada detalhe ligado ao seu nome carregava um significado muito maior. Segundo sua posição apresentada no conflito, havia dúvidas sobre a utilização da marca, sobre a exploração de sua imagem, sobre a divisão dos resultados financeiros, sobre pagamentos considerados pendentes e sobre uma falta de transparência que, em seu entendimento, dificultava qualquer relação de confiança. Antes que a disputa chegasse ao conhecimento do público, é provável que existissem inúmeras conversas, tentativas de entendimento e negociações que não produziram o resultado esperado.
O público costuma enxergar apenas o instante em que um processo é divulgado, mas raramente vê os meses de reuniões, propostas, contrapropostas e expectativas frustradas que podem anteceder esse momento. Para muitos artistas, o nome não representa apenas reconhecimento. Ele se transforma em um patrimônio construído lentamente, espetáculo após espetáculo, disco após disco, conquistando a confiança de várias gerações. Quando esse patrimônio passa a integrar um negócio, qualquer divergência pode adquirir proporções muito maiores do que parecem à primeira vista. Não se trata apenas de dinheiro, mas também da maneira como uma trajetória inteira continua sendo apresentada ao público. É por isso que discussões desse tipo costumam despertar tanta atenção. Quem acompanha de fora enxerga apenas uma ação judicial. Quem vive a situação, porém, pode enxergar a necessidade de proteger algo que levou uma vida inteira para construir. Independentemente das diferentes interpretações sobre o caso, o episódio acabou reforçando um debate importante sobre direitos, contratos e responsabilidade na utilização da imagem de figuras públicas. Este não foi um escândalo de vida pessoal. Foi uma disputa comercial envolvendo direitos, interesses e a proteção de uma marca construída ao longo de décadas. A era da inteligência artificial e das imagens que nunca existiram. Certo dia, um anúncio começou a circular rapidamente pelas redes sociais. A voz parecia ser a de Alcione. O rosto também era o dela. Os gestos, o sorriso e até a forma de falar convenciam quem assistia nos primeiros segundos. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Ela jamais havia gravado aquele vídeo. A gravação utilizava recursos de inteligência artificial para reproduzir sua aparência e sua voz na divulgação de um suposto produto capaz de curar doenças. Em pouco tempo, milhares de pessoas passaram a compartilhar o conteúdo, acreditando estar diante de uma recomendação verdadeira. Foi então que sua equipe se manifestou publicamente, esclarecendo que Alcione nunca participou daquela campanha e alertando os fãs para que não confiassem em anúncios que utilizassem sua imagem sem confirmação pelos canais oficiais. O aviso não tinha apenas o objetivo de proteger sua reputação. Também buscava impedir que admiradores fossem induzidos ao erro por uma tecnologia cada vez mais sofisticada. O episódio revelou um desafio que cresce a cada ano. Durante muito tempo, artistas precisavam lidar principalmente com rumores, manchetes exageradas ou declarações retiradas de contexto. Hoje, a realidade é diferente. Além das especulações, eles podem ser colocados dentro de vídeos que jamais gravaram, dizer frases que nunca pronunciaram e recomendar produtos dos quais nunca ouviram falar. A fronteira entre o verdadeiro e o fabricado tornou-se muito mais difícil de identificar. É justamente aí que mora o maior perigo. O mais assustador não é apenas alguém divulgar uma informação incorreta. O mais preocupante é quando milhões de pessoas enxergam uma cena que nunca aconteceu, escutam palavras que nunca foram ditas e, ainda assim, acreditam que tudo é absolutamente real. A tecnologia evoluiu em velocidade impressionante, enquanto a capacidade de verificar a autenticidade do conteúdo nem sempre acompanha esse ritmo. Para figuras públicas, isso significa defender a própria identidade de uma forma que gerações anteriores jamais imaginaram enfrentar. Para o público, significa desenvolver um olhar mais crítico antes de compartilhar qualquer vídeo aparentemente convincente. Nesse episódio, Alcione não foi a autora de um conteúdo controverso. Ao contrário, sua imagem e sua voz foram utilizadas sem autorização, segundo o esclarecimento de sua equipe, transformando-a em vítima de uma falsificação produzida com inteligência artificial, e não na responsável pela mensagem que passou a circular entre tantas pessoas. Nem toda a controvérsia é um escândalo. Houve também um momento em que Alcione voltou ao centro das conversas por causa de uma apresentação do hino nacional brasileiro ao lado de Belo. Bastaram alguns segundos para que comentários se espalhassem pelas redes sociais.
Muitos espectadores apontaram um desencontro no ritmo da execução e rapidamente surgiram diferentes interpretações sobre o que teria acontecido. Mais tarde, a própria cantora apresentou sua versão dos fatos. Segundo Alcione, o problema ocorreu porque ela não conseguiu ouvir corretamente o retorno de áudio no palco, em razão de uma falha no sistema de monitoramento. Para quem assiste de casa, tudo acontece em poucos instantes. Para quem está diante de milhares de pessoas, alguns segundos podem parecer uma eternidade. Um pequeno imprevisto técnico pode transformar uma apresentação inteira em assunto para incontáveis publicações, vídeos e debates, muitas vezes sem que o público tenha acesso ao contexto completo. Outro episódio que também chamou atenção envolveu o cancelamento de um espetáculo. Com a suspensão do evento, parte do público passou a solicitar o reembolso dos ingressos e a empresa ligada à organização acabou envolvida em uma disputa judicial de natureza civil relacionada ao cancelamento e à devolução dos valores. Mais uma vez, o nome de Alcione apareceu nas manchetes. No entanto, é importante distinguir os fatos. O caso dizia respeito às consequências da organização do evento e as questões envolvendo reembolso e responsabilidades contratuais, não há acusações de conduta moral ou criminal contra a artista. Ao olhar para toda essa trajetória, percebe-se um contraste inevitável. São mais de 5 décadas dedicadas à música, uma voz que atravessou gerações e se tornou um dos grandes símbolos da cultura brasileira, inúmeros reconhecimentos e uma carreira construída com talento e perseverança. Ao mesmo tempo, vieram as disputas, os desafios e as situações que acompanham a exposição permanente de quem vive sob os holofotes. Talvez o que Alcione deseje que o público compreenda não seja a ideia de que jamais enfrentou controvérsias. Pelo contrário, o que sua história parece mostrar é que nem toda polêmica revela quem um artista realmente é. Há momentos em que é preciso defender a própria reputação. Há momentos em que a própria imagem acaba sendo utilizada por terceiros de maneira indevida. E há ocasiões em que um simples contratempo sobre o palco se transforma em tema de discussão para milhões de pessoas. Quando as luzes do teatro começam a se apagar e o último espectador deixa a plateia, resta apenas o silêncio do palco vazio. Alcione permanece ali por alguns instantes, olhando para o espaço onde tantas canções ganharam vida. Talvez, depois de tantos anos sob os refletores, o bem mais difícil de preservar já não seja a voz que emocionou o Brasil, mas o nome que ela levou uma vida inteira para construir.